Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de ciências do módulo 2, que fala sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Então vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo com a tia Andressa. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias têm causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares podem ser causados por diferentes fatores, entre eles algumas atividades humanas. Os desmatamentos, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente destrói o habitat e interfere na disponibilidade de alimentos e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras áreas. A introdução de uma espécie exótica e a retirada de espécies de determinados ambientes também podem resultar em desequilíbrio nas cadeias alimentares. Esse desequilíbrio, por sua vez, podem provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo sua extinção. Então, o que a gente conseguiu identificar aqui, né? Que o desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e os atropelamentos desses animais, eles causam desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares, certo? Podendo até entrar em extinção devido a esses problemas em algumas atividades humanas, né? Relação ecológica entre os seres vivos. Então, quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com um sanduíche. Engraçadinho, os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações são chamadas de ecológicas, podendo ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Vamos ver a seguir um pouquinho de cada uma delas. Sociedade. Nas sociedades, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver a divisão de tarefa entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem as abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção do mel. Então, isso é chamado de sociedade, quando as mesmas espécies trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos e todas elas têm as suas devidas tarefas, são divididas em tarefas, como a gente viu a da colmeia, né, das abelhas. Competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimentos, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Então, a competição é quando eles estão competindo por alimentos, território, abrigo, até mesmo por uma parceira quando é da mesma espécie, certo? Para ter a reprodução. Já a predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Como a gente pode ver aqui, né? A leoa carregando uma presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos envolvido, a presa, foi morta. O panda se alimentando de bambu, nesse tipo de predação, o animal consome apenas parte da planta, por isso, geralmente, ele não morre, certo? Então, a gente tem dois exemplos, tanto do panda como o da leoa, certo? Então, na predação é quando eles vão procurar, né, alimentos, e eles podem ter a presa e o predador, né? O predador é o que caça a presa. E muitas vezes, quando o predador caça a presa, algum dos envolvidos, que é a presa, no caso, acaba morrendo. Como a gente também viu o exemplo do panda, né? Comendo bambu. Esse tipo de predação, o animal está só consumindo a planta, então ele não morre, certo? Então, a gente viu dois casos diferentes aqui. Agora, o parasitismo. O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo chamado de parasita é beneficiado e obtém energias e nutrientes de outro ser vivo envolvido.
O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Então, é quando o indivíduo chamado parasita, né, o parasitismo, ele se beneficia obtendo energias e nutrientes de outro ser vivo envolvido. E o ser vivo envolvido, né, que é o prejudicado, o parasita é o prejudicado, o vivo, né, ele não morre. Dificilmente ele morre. Ele só perde nutrientes e um pouco de energia, né? O inquilinismo. No inquilinismo, o indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízo, ou outro ser vivo. Como aqui tem no exemplo, né? Bromélia sobre outra planta. Nesse caso, a bromélia utiliza a árvore apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Então, o inquilinismo, o indivíduo fixa ali em outra espécie, mas ele não prejudica, né, o outro ser vivo. E a gente também vê o exemplo do piolho parasitando no cabelo humano. O piolho se alimenta do sangue do ser humano, então ele é um tipo de parasita que se alimenta do nosso sangue, certo? Então esse é um tipo de exemplo de parasitismo, certo? Então é isso, pessoal. A gente viu um pouco, né, nesse capítulo sobre o desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares, né, que a gente viu que o desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e os atropelamentos nas estradas desses animais, ele causa esse desequilíbrio, né, na cadeia e nas teias alimentares. A gente viu a causa, né, porque pode ser por diferentes fatores, e um dos fatores é algumas atividades humanas. E também a gente viu que devido a essas atividades, pode até mesmo entrar em extinção esses animais, né? Também vimos sobre a relação ecológica entre os seres vivos, vimos cada uma delas, como a sociedade, a competição, a predação, o parasitismo e o inquilinismo, certo? E essa aqui é a nossa agenda e a página que vocês vão fazer é a página 232. Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!